Olá, tudo bem? Está começando agora o Conselheiros em Foco, que é o videocast do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apresenta à sociedade as trajetórias, a atuação e a visão de futuro de seus conselheiros. E nós já estamos aqui no nosso novo estúdio de comunicação, que fica na sede do TCE São Paulo. Bom, e hoje eu tenho a honra de receber o ilustre conselheiro Renato Martins Costa, um dos membros mais experientes da Corte. Formado em Direito pela USP, iniciou a sua carreira no Ministério Público do Estado antes de ingressar no TCE São Paulo em 1994. Já presidiu a casa por diversas vezes e é uma referência em jurisprudência de direito administrativo. E nessa entrevista serão abordados sua trajetória, os desafios atuais e as perspectivas futuras do controle externo. Seja muito bem-vindo, doutor Renato, ao Conselheiros em Foco. É uma honra e um prazer recebê-lo aqui. A honra e o prazer é meu, cara, e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então vamos falar um pouquinho do seu perfil, da sua história, da sua carreira. O senhor é uma referência na evolução do Tribunal, da Corte de Contas, e eu queria que você nos contasse um pouquinho como foi esse amadurecimento, esse progresso do Tribunal, como que as coisas evoluíram se nós compararmos o período que o senhor chegou aqui. É muito interessante a experiência ao longo da vida da gente, não é? Antes de falar do tribunal, nós temos que ter em mente que nenhum conselheiro do tribunal, na sua história, poderia imaginar que um dia seria conselheiro do tribunal, para começar a conversa, porque isso é diferente do que a gente, ao longo da vida, quer ser. Ninguém chegou um dia a falar, papai, mamãe, eu quero ser conselheiro do tribunal. Não, isso não existe. Então é algo que acontece ao longo da vida, obviamente, a partir de um desenvolvimento que você teve na sua carreira, na sua formação, que propiciou isso. No meu caso, eu cheguei no tribunal em abril de 1994. Então, agora, no mês de abril, completei 32 anos de tribunal. Uau. E vim num dos cargos que a Constituição estabelece privativo de membro do Ministério Público. Então, a minha carreira anterior foi o Ministério Público do Estado de São Paulo. Sim. Eu era promotor de justiça, depois procurador de justiça, e, à época, era o governador Luiz Antônio Fleury Filho, e houve uma vaga aqui no tribunal, e o governador estava preocupado, porque a Constituição de 88 tinha estabelecido um critério de provimento de vagas distinto do que existia, passou a ser 4 do Poder Legislativo, 1 do governador livre e 2 da área, vamos colocar assim, técnica. Um auditor de carreira e um membro do Ministério Público. Auditor de carreira, nossa presidente. Sim, nossa doutora Cristiana. A doutora foi Cristiana, auditora, nós exatamente. Ela isso. era auditora de carreira aqui do nosso tribunal. Foi a primeira auditora de carreira a se transformar em conselheira. Dentro do novo critério constitucional. Mas lá, em abril de 94, quando ocorreu essa vaga, o governador Fleury estava preocupado em cumprir a Constituição e encaminhar o nome de um membro do Ministério Público. Mas não existia Ministério Público de Contas. Olha que interessante. A estrutura do Ministério Público de Contas ainda não tinha sido montada aqui no nosso tribunal. Até porque tinha uma grande disputa que acabou se judicializando, como tudo no Brasil, acabou se judicializando, porque o Ministério Público do Estado de São Paulo, na verdade, queria ser ele a estar aqui. E a Constituição dava margem a interpretações que conduziriam a isso. Sim. Então, só lá bem para frente, nós estamos falando de 94, isso aconteceu em 98, 99, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal deixou claríssimo que não é o membro do Ministério Público do Estado que vem para cá. É uma carreira própria, organizada pelo tribunal, e é alguém dessa carreira que tem que ocupar
a posição de representante do Ministério Público. Sim. Só que em 94 isso não existia. Então, E quando foi criado dentro daqui o Ministério Público de Contas? Vamos falar pela posse, porque tem o concurso, tudo isso demora um pouquinho. Sim. Eles tomaram posse no começo de 2012. Olha só, tempo levou, Karen, para você ver o tempo que levou. Já, se o governador, à época, não tivesse tomado essa iniciativa, o tribunal, até 2012, não teria um representante do Ministério Público. E aí o governador me deu essa honra de ser indicado. Eu aceitei, fui sabatinado na Assembleia, tudo como... E como foi a sabatina? Porque eu já ouvi discursos diferentes Não, aqui. foi muito interessante. No meu caso, talvez até pelo fato de eu não vir do mundo político, o meu nome era um nome que não tinha grandes objeções, não é? Sim. Porque eu não tinha vinculação partidária nenhuma. Mas sempre tem alguma coisa, porque se eu fui indicado pelo governador, por um político, exatamente, lá na Assembleia teve lá a oposição, fez lá as suas observações, mas tudo parte do jogo democrático, né, de avaliação de um nome que vai ficar um bom tempo. Sim. Eu vim para cá, tinha 42 anos de idade. E né? É vitalício. E é vitalício, Sim. Exatamente. Então, tem que ser seletivo mesmo e tem que exigir demonstração de conhecimentos e de maturidade para poder ocupar um cargo dessa relevância. Bom, e aqui cheguei. Sim, muito bem, e ótimo, é ótimo conviver com o senhor e aprender com o senhor nas sessões. Quando eu cheguei aqui, eu ficava assim, encantada com a forma como o senhor se coloca, como resolve, como faz a mediação dos conflitos que ali eu sou um pouco mediador. E agora, como decano, é interessante, porque o Roque, Antônio Roque Cittadini, querido amigo e colega, ele foi o nosso decano aqui por muitos anos, né? Desde 1996, salvo engano. E ele saiu em agosto do ano passado, né? Agosto do ano passado. Então ter essa posição... recentemente. Exatamente, mas é muito interessante, é muito bom. Mas eu fiz esse introito, e agora vou chegar àquilo que você inicialmente me perguntou. Houve uma evolução simplesmente extraordinária. Extraordinária. Os tribunais de conta, em geral, a partir da Constituição de 1988, eles tiveram uma reformulação quase que completa. Houve uma discriminação muito bem especificada das competências constitucionais. Houve o estabelecimento de critérios de provimento dos cargos, como falei. E aqui em São Paulo, especificamente, aconteceu uma renovação de cargos de conselheiro logo em seguida à Constituição. Para você ter uma ideia, entre a Constituição de 88 e o dia que eu cheguei aqui, que são basicamente 5 anos de alguma coisa, já haviam mudado 4 conselheiros. Nossa. Logo em seguida, o professor Anhaia Mello, que é um dos grandes ícones aqui do nosso tribunal, ele se aposentou e foi substituído. Então, em 2 anos após, nós tivemos uma 5ª mudança de conselheiro. Então, isso também oxigenou muito os quadros do tribunal, assim como aconteceu em 2012. Quando chegaram Cristiana, Dimas e Beraldo. Então, essas mudanças são muito positivas, porque cada um vem com a sua formação, vem com o seu entendimento, a sua experiência específica, e isso levou a um progresso muito rápido e significativo do tribunal. Implementação de todas essas novas competências. Transparência. A chegada da tecnologia, que foi uma verdadeira revolução. Exato. O estabelecimento da migração do tribunal, de uma centralização exclusiva aqui na capital, porém com competência em cima de 644 municípios,
Sim. com as unidades regionais. Então, isso também foi uma grande revolução. Até não foi muito fácil ser compreendida no início pelos, então, conselheiros mais arraigados a essa questão de tradicionalismo e tal. Não, nós vamos perder o poder, como a gente vai deixar perto do jurisdicionado ter o nosso servidor, ele vai mandar, ele vai fazer bobagem, nada. Se nós temos linhas de trabalho, se nós temos regulamentos, se nós temos leis bem especificadas, estruturadas. Claro que nós temos que confiar no nosso servidor, e o nosso servidor aqui é excepcionalmente bom, Karen. E é um trabalho de formação. Sim. Porque você vê, ninguém fez uma faculdade para ser auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As formações são as mais distintas. Então, em realidade, seja um engenheiro, seja um economista, seja um administrador, seja um advogado, um contador, seja o que for, ele vai aprender a ser auditor de controle externo aqui dentro mesmo. É na prática, é na né, prática doutor, mesmo. Tudo que nós e com isso nós temos um grupo de servidores extremamente competente, e sem eles, certamente, a atividade jurisdicional, que é a nossa responsabilidade, ela não seria tão bem exercida. Então, nesse contexto evolutivo, nós temos que situar, para sintetizar, a Constituição, a legislação posterior, as mudanças de membros do tribunal que tiveram a cabeça aberta para compreender o contexto de necessidade de mudanças, de acompanhar e de acompanhar isso, e as experiências que cada um de nós pôde trazer para a implementação. Exato. O que a gente vê hoje também, que é muito importante, que acho que o tribunal tem feito, esse papel mesmo que a comunicação exerce também. Essa proximidade, antigamente talvez não fosse pensada. Não. Né? Os conselheiros não davam essa abertura, Olha, essa possibilidade. Eu diria a você que talvez até em sentido contrário mesmo. Sim, uma rejeição. Achavam que deviam ter uma posição de isolamento para não ter uma contaminação política no contato com o jurisdicionado. Isso é um pensamento completamente superado para os dias de hoje. Ou você se comunica, ou você está junto do jurisdicionado, ou você se apresenta para a sociedade, inclusive, ou você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. E isso também faz parte de um novo enfoque de entendimento do papel jurisdicional do tribunal, sabe? Na verdade, o nosso papel jurisdicional, ele envolve muito menos a repressão e muito mais a prevenção a orientação. E a orientação. Então você tem acompanhado os nossos ciclos no interior, a sequência realmente enorme, muito digna de elogio, dos cursos que a Escola Paulista de Contas Públicas propicia para os nossos jurisdicionados, para os nossos próprios servidores. Então, todo esse contexto permitiu que o tribunal se posicionasse de uma maneira bastante assertiva e orientadora, que me parece muito relevante em face do jurisdicionado. E doutor, a sua formação na USP, ela é pautada pelo rigor acadêmico, e você também chegou aqui em 94. Junto com você, o senhor acompanhou muito bem essa evolução, aceitou, entendeu. Você teve que debater com alguém que trabalhava com você, que tinha mais dificuldade de aceitar essas mudanças que surgiram ao longo desses anos no tribunal? Entrou em conflito de debate com alguma opinião, alguma diferença de pensamento muito grande? Aqui o nosso tribunal, ele tem uma característica muito específica, me parece muito positiva. Em primeiro lugar, um enorme respeito pessoal e profissional entre os seus integrantes. Então, nós temos certeza de que as nossas divergências se encerram quando se encerra o julgamento.
não são divergências pessoais, não são divergências de conflitos ideológicos, não, elas são divergências de entendimento das matérias sujeitas à nossa jurisdição, o que é muito bom, por isso que nós somos um órgão colegiado, não é? Exato. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, o terceiro pensa de um jeito diferente de nós dois. Seria entediante se todos tivessem o mesmo pensamento. Muito preocupante, seria muito preocupante. Então, não há, na matéria judicial, vamos dizer assim, do exercício da nossa profissão, nenhum conflito. Há, sim, uma enorme maturidade. E por isso que a experiência de vida conta muito. Conta muito. É por isso que a origem conta muito, porque você, se pega alguém que vem aqui achando que só a sua posição tem que prevalecer, vai sofrer muito, certo. Vai se dar muito mal. Então, sob o ponto de vista jurisdicional, é assim que funciona. Sob o ponto de vista do crescimento institucional, há também um dado muito positivo no nosso grupo atual e anterior de conselheiros. A gente conversa muito. O presidente, eu sempre digo isso, o presidente do tribunal, eu que tive a honra de ser 5 vezes presidente do tribunal ao longo desses 32 anos, o presidente do tribunal, ele tem mais um papel de ser o executivo de plantão. Eu uso essa expressão. Ele é o executivo de plantão. Por quê? Porque o board do tribunal, que é o plenário do 7, sim, todas as decisões administrativas, elas são debatidas, elas são consensualizadas. Então, as nossas divergências, né, de entendimento. Quer ver? Uma questão bem simples de compreender. O tribunal está em 20 unidades regionais. Nós tínhamos 2 unidades regionais muito mal instaladas, ainda, que ocupavam prédios muito deficientes, vamos dizer assim, em comparação com outras, Adamantina e Mogi Guaçu. Então, vale a pena a gente fazer 2 prédios lá, porque eram prédios locados e perto dos outros. Condições. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Então tinha gente que achava que devia fazer, tinha gente que achava que não devia fazer. Agora, na última vez que eu estive na presidência, em 24, eu levei a questão de novo. Falei, olha, pessoal, a gente vai lá e se sente mal. Por quê? O colega, o servidor que está trabalhando ali, ele olha para Araçatuba, o de Mogi olha para Campinas. Porra, não vai entender. Por que aqui está tão diferente, né? Por que aqui nós estamos tão mal instalados, né? E aí eu consegui formar esse consenso, então nós abrimos a licitação, a construção está acabando. Olha que agora, bom. Se Deus quiser, a Cristiana inaugura esse ano. Um dos seus legados são essas aí. 2 unidades regionais. Então, há um trabalho, né, de coletivo e de convencimento e de convergência que torna o nosso tribunal, eu fico muito orgulhoso em dizer isso, bastante diferenciado no contexto dos tribunais brasileiros. Que ótimo. E, doutor, o senhor que presidiu, então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por 5 vezes, né? Como é o dia a dia a gente ter que pensar que é necessário manter a independência do tribunal em face das diversas pressões por agilidade na execução orçamentária do Brasil? Que eu acho que esse é um grande desafio no dia a dia de vocês. O tribunal, ele muitas vezes recebe a pecha, não é? De ser um dos responsáveis pela chama paralisia das canetas. Não sei se você já ouviu essa expressão, falar, né? Agora aqui dentro já ouvi paralisia das canetas, ou seja, o administrador está morrendo de medo e ele não faz o que precisa fazer porque tem medo que o tribunal vá obstar aquela ação administrativa ou lá na frente ele venha a ser responsabilizado por qualquer coisa.
Essa é uma conversa que não se sustenta, a meu ver. Não existe a paralisia das canetas. Existe o administrador que não se prepara para suas responsabilidades, ou que não vem ao tribunal para obter orientação. Sim, que é em isso relação que acontece. àquilo que ele tem que fazer. Se existem 2 caminhos possíveis e você é administradora, você está em dúvida, o tribunal está muito aberto para receber e dizer o que vocês acham, Sim. o que vocês pensam, será que é melhor por aqui ou por ali? E nós temos um acervo de experiências imenso aqui. Não há tema na administração pública que não tenha sido objeto, pelo menos, de 20 decisões do tribunal ao longo do tempo. Decisões que estão acessíveis. Sim, além de estarem abertos aqui, vocês também estão indo aos municípios conversar pessoalmente com os Exatamente. prefeitos. Hoje, com reuniões pessoais com os prefeitos, com o prefeito tendo acesso aos conselheiros diretamente. Mas são coisas interessantes. Tem a paralisia das canetas. Mas olha que absurdo isso, que eu acho isso. Tem um tema, parece até piada, é compra de pneus e câmaras de ar para automóvel. Isso está aí, sei lá, 10 anos. 10 anos. Edital para comprar pneu e câmara. E vem as maiores barbaridades nisso daí. E o tribunal foi depurando, até que chegou, ó, nada disso pode. Isso aqui pode. Você vê, depois de 10 anos, uma prefeitura abrir uma licitação para comprar pneu, copiando essa verdade, não o edital certo, copiando o edital errado. Quer dizer, é uma coisa, isso não é a paralisia do pneu, isso é um mau administrador. Eu imagino, né, as falhas de administração. Não, e também a gente tem que reconhecer também o seguinte, especialmente nas cidades pequenas, né? E quem conhece o interior encara isso com naturalidade. Quem vai ser o prefeito de uma cidade pequena? Não tem verba. Né? Não, e não é só isso, Karen. É a pessoa que tem um bom reconhecimento social, é alguém que todo mundo gosta e tal, mas só que ele é o dono da padaria. Só assim, que ele é o dono da farmácia. É uma cidade com 2.500 habitantes, 4.000 habitantes, todo mundo vai bater na porta dele para pedir alguma coisa. Pois é, e ele nem tem, vamos dizer, uma formação, um conhecimento específico para isso. Isso não é um mal. Claro que não é um mal. Se ele é uma boa pessoa, se ele é bem reconhecido pela sociedade local, que bom. Temos um homem de bem, temos uma mulher de bem à frente da prefeitura. Isso é muito bom. Só que ele tem que se preparar para exercer esse cargo. Ele tem que se cercar, então, de pessoas que tenham esse preparo. E tem que se cercar do apoio do tribunal. O tribunal está aqui para ajudar. Para ensiná-lo, para orientá-lo. Isso, exatamente. É muito importante isso. Então, esse apagão das canetas é um pouco falso, a meu juízo. Ao contrário, me parece importante que os órgãos de controle, nós, Ministério Público, Poder Judiciário, sejamos rigorosos com aqueles que mereçam o nosso rigor. Mas sejamos abertos para ajudar aqueles que, na melhor das intenções, querem exercer bem a sua função, mas não têm ou um conhecimento específico ou uma estrutura para apoiá-lo. Exato. E, doutor Renato, hoje, se nós olharmos para o panorama, né, dos desafios que o Tribunal de Contas carrega, e são muitos, eu imagino, o senhor elegeria um como principal desafio, como o desafio mais importante, mais relevante, mais difícil de ser solucionado? Eu acredito que é a parte tecnológica. Eu acho os desafios tecnológicos, eles se abrem tanto para nós, controle externo, como se abrem para os administradores. Você ter acesso às tecnologias, porém você não ser dominado por elas,
E eu não diria que esse é um desafio específico do Tribunal de Contas, esse talvez seja um desafio do mundo, né? Da sociedade brasileira e de Exato. todo mundo. Não se deixar dominar pela tecnologia, mas fazer dela um instrumento de melhoria das suas ações. De auxílio. Seja para nós, seja para a sociedade, seja para o administrador. Esse é um desafio de toda a sociedade. Não se deixar dominar pela questão, especialmente da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está aí, é uma realidade, mas ela não pode ser um fator de emburrecimento em todas as atividades, porque você não estuda mais, você pergunta para a IA. Você não lê mais, você pergunta para a IA. Você quer representar contra um edital, isso agora é patente aqui. Você quer representar contra um edital de licitação qualquer, a gente recebe representações que claramente foram feitas por inteligência artificial. Claramente. Elas são muito parecidas, elas inventam jurisprudência. Não, assim, é um perigo. É um perigo. Inventam jurisprudência do judiciário, inventam jurisprudência da gente mesmo aqui. A gente é obrigado a checar, TC número tal, aí você vai ver, não tem coisa nenhuma a ver com o tema ali. Perigo, né? E a nova geração vem dessa escola, direto, vocês sabem identificar. Direto. É um perigo. Então, esse é um grande desafio. Um desafio, mas esse é geral, um desafio específico para o nosso tribunal é se manter permanentemente relevante. E como nós expressamos essa relevância? Aqui entra a comunicação. É o desafio da comunicação. Nossas sessões são públicas, elas são transmitidas ao vivo, os debates não são editados. Sim. Se você quiser ver o que aconteceu há 5 anos atrás, está lá, disponível. Você se mantém permanentemente atento às questões que a imprensa, a grande imprensa, veicula, porque a grande imprensa, rede social, eu já fico um pouco mais em dúvida, porque aí não há filtros muitas vezes, né? Não há controle, né? Mas eu acho que a grande imprensa, ela ainda é um fator extremamente positivo e aliado à nossa ação de Tribunal de Contas, porque a notícia chega, ela é publicada, a gente vai atrás aqui no tribunal e vê, puxa vida, esse tema não está aqui. Sim. Vamos chamar esse negócio para ver o que está acontecendo, vamos montar um processo para avaliar essa licitação, esse contrato. Então, a atenção ao que acontece e informação de fora para dentro e o cuidado e a abrangência da nossa comunicação de dentro para fora são, me parece, desafios que têm uma importância imensa nos anos que hão de vir. Para finalizar, porque o nosso tempo está chegando ao fim, a gente tem 2 minutinhos, doutor Renato, passou muito rápido o nosso papo, né? Mas assim, eu queria uma mensagem final do senhor, né? Qual foi o seu maior legado, ou algo, são várias coisas, eu tenho certeza, mas algo que você sinta muito orgulho de ter participado, de ter feito, e deixar um recado para os conselheiros recém-chegados, né? Que vão trilhar aí um longo percurso que o senhor já trilhou. Olha, Karen, eu não elegeria nenhum aspecto em particular que me deixa orgulhoso. E eu acho isso bom porque eu tenho orgulho da minha instituição como um todo. Eu tenho um enorme orgulho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tenho um enorme orgulho de ter tido a oportunidade de ser conselheiro, membro dessa instituição. Um enorme orgulho de tê-la presidido por tantas vezes. E um enorme orgulho de todos os colegas e amigos com os quais eu tive a oportunidade de conviver aqui.
se aqueles que são recém-chegados ao final da sua trajetória exitosa, com todo um trabalho feito, com saúde, chegarem no final dessa sua trajetória, como eu estou chegando daqui a pouco no final da minha, com esse mesmo sentimento de orgulho, é o que de melhor eu posso desejar a cada um deles. É um sentimento muito positivo e que a gente deve cultivar. Olha, foi uma honra entrevistá-lo, doutor Renato. Um prazer poder compartilhar o meu dia a dia com o senhor também, aprender com o senhor nas sessões, enfim, e participar dessa sua trajetória. Agora, conhecendo o senhor pessoalmente, saber um pouquinho mais, é realmente muito enriquecedor e um privilégio, né? Um privilégio poder trabalhar com pessoas como o senhor. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conversando com a gente, porque o que a gente quer passar para a população realmente é abrir o que acontece no tribunal, para que as pessoas entendam o tamanho e a importância do trabalho que vocês realizam aqui. Então, parabéns pela sua trajetória. Foi uma honra entrevistá-lo. Eu que agradeço, Karen. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho e de toda a equipe da comunicação. Muito obrigada. Até a próxima, doutor. Até a próxima. O nosso objetivo aqui no Conselheiros em Foco é evidenciar a qualidade do trabalho que a Corte de Contas realiza, oferecer clareza para o cidadão e fortalecer a imagem do tribunal. Eu espero por vocês na próxima edição do Conselheiros em Foco. Até lá!